E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje chegou o dia. Finalmente chegou o dia, vocês pediram muito por isso e a gente vai reagir a um vídeo do canal Orientação Marxista que é apresentado pelo Gustavo Machado, que vocês já podem ver aí na tela, né? Muitos de vocês pediam para que eu reagisse, né, que eu comentasse algum vídeo dele e hoje chegou o dia. Na verdade, eu já havia trazido um trechinho da fala do Gustavo Machado falando sobre a questão de Israel e Palestina no meu último vídeo em que eu falo sobre o apartheid em Israel e na Palestina, né? E trago uma discussão técnica sobre o assunto. Se eu fosse você, dava uma olhadinha antes naquele vídeo, que é um vídeo curtinho, de uns 20 minutos mais ou menos, tá? Para depois vir para cá, mas pode ficar por aqui se quiser também. O que acontece é o seguinte, eu vou comentar agora um vídeo que o Gustavo fez comentando, né, os comentários dele a um primeiro vídeo que ele lançou sobre Israel e Palestina. E como eu achei que esse segundo vídeo trouxe até algumas informações mais completas, né, e mais pertinentes ao momento imediato, né, que nós estamos vivendo entre Israel e Palestina, eu achei melhor a gente começar comentando esse vídeo daqui, se bem que eu acho que eu vou acabar fazendo outros vídeos para comentar sobre as opiniões dele de Israel e Palestina. Eu, na verdade, pensava que o meu primeiro vídeo em que eu iria reagir ao Gustavo ou iria comentar alguma coisa dele, iria falar mais propriamente de marxismo, teoria valor-trabalho, né? Falando sobre os conceitos de classe, estrutura, superestrutura, se existe ou não uma teoria geral da história em Marx, que é coisa, né, sobre a qual o Gustavo fala bastante no YouTube, e eu diria que muito possivelmente ele é uma referência sobre isso no YouTube, né, brasileiro e também na própria academia, né? Ele fez carreira na universitária, né, com mestrado, doutorado. Então nós estamos falando, no meu entendimento, de uma das pessoas na esquerda talvez com mais preparo, né, com mais embasamento, e isso me deixa muito feliz de poder comentar alguém que eu acho que é, de fato, uma pessoa muito bem preparada. E bora lá então parar de enrolar, né, e ver o que o Gustavo tem a dizer sobre a questão de Israel e Palestina. Eu vou pular a introdução dele, tá? Para ir direto ao ponto que ele vai trazer aqui, e eu já selecionei também, não vou assistir a todo o vídeo com vocês, eu vou focar nos tópicos de limpeza étnica, tá? Que eu acho que é o principal ponto aqui do vídeo dele, e do Hamas. E por que eu vou fazer isso? Porque existe uma associação muito forte, que não só o Gustavo faz, mas outras pessoas fazem até de forma mais explícita, que é dizer mais ou menos o seguinte: como Israel está em um contexto de limpeza étnica, genocídio, né, enfim, de colonização da região, logo nós não podemos estranhar ou não podemos relativizar a reação que os palestinos têm encontrado, mesmo que com as lideranças do Hamas, contra Israel. Ou seja, de certa forma, como disse a moça no último vídeo que eu trouxe, né, lá do História Cabeluda, dizendo que a gente não pode questionar, já que essa é a forma que eles estão encontrando de reagir, né? E que forma eles estão encontrando, né? E que forma. Então vamos lá, vamos ouvir o que o Gustavo tem a falar sobre esses tópicos então. Vou começar aqui ampliando a tela e vamos lá. Mas então, o argumento, né, depois que o Ilan Pappe publicou seu livro, A Limpeza Étnica na Palestina, tem vastas bibliografias, e as figuras utilizam vários depoimentos para poder justificar que não teve limpeza étnica premeditada por parte do Estado sionista de Israel na sua criação lá em 48 e mesmo muito antes disso, e que a prova disso é que a maioria da população palestina teria simplesmente fugido, tá, do seu território, e que, como demonstração, tem documentação até mesmo de árabes palestinos e sírios em rádios conclamando a população para fugir. Cara, eu escuto esses argumentos, assim, é de um cinismo tão grande, né, que não precisa nem ficar muito tempo para falar disso. Apesar de que houve expulsões, sim, documentada, inclusive até os dias de hoje na Jerusalém Oriental, mas muitos fugiram mesmo, né, porque o que a população civil faz quando a sua cidade, quando o seu bairro, quando o seu território está prestes a ser bombardeado em uma guerra? Foge, né? Não é isso que acontece na Ucrânia, nas zonas de guerra? Quando o exército russo está próximo a chegar na determinada cidade, ou mesmo muito tempo antes disso, o que faz a população civil? Foge, né? Qual é o chamado que está sendo feito para a população de Gaza hoje? Sair de Gaza. E qual é a tática de Israel? As pessoas saem. Quando foi anunciada a criação do Estado de Israel, uma reação
completamente premeditada, esperada por parte de Síria, Jordânia, e todo o conflito que se seguiu, que os israelitas chamam aí de guerra de independência. Ora, uma parte gigante da população fugiu do território que estava prestes a entrar em conflito, a ser bombardeada. Agora a questão é, o argumento irrefutável, por que os refugiados não podem voltar? Tá, então vamos dividir aqui com calma, né? Ele vai falar sobre os refugiados depois. Eu quero comentar primeiro esse tópico inicial, né, da questão da limpeza étnica da Palestina como uma ação premeditada, que foi planejada. E é bem interessante que ele começa essa discussão citando um autor chamado Ilan Pappé. Alguns falam Ilan Pappé, mas enfim, eu acho que talvez o mais correto seja Ilan Pappé. E o que acontece? O Pappé, ele tem se tornado praticamente um papa, né, fazendo trocadilho com o nome dele, de muitos da esquerda agora, né, e é um autor realmente muito citado, né, muito levantado na hora de a gente discutir Israel e Palestina, porque ele lançou um livro, né, chamado A Limpeza Étnica da Palestina, em que ele está advogando justamente a tese que o Gustavo está falando aqui, que é a ideia de que Israel, desde antes, né, começou, claro, né, a piorar, segundo eles, da Guerra de Independência para frente, né, de 48 para frente, mas desde antes já tinha um plano premeditado militarizado para que, a depender, ou assim, em determinado ponto da história, eles aplicassem para expulsar, né, a população palestina de sua região. Então, o que o Pappé usa, né, como um dos seus principais, talvez seja o ponto mais discutido, enfim, é um ponto muito crucial no livro dele, que é o plano D, ou o plano Dalet, né, que é uma letra do alfabeto hebreu. Então, o que acontece? O plano Dalet, o plano D, ele era um plano em que, depois que, assim, né, sendo aberto, né, os registros de muita coisa do que aconteceu em 1948, constatou-se, segundo o Pappé, a possibilidade de que os militares, né, ou as forças, as autoridades de Israel, né, que estava fundamentando o futuro Estado ainda, já estavam se organizando para mapear aldeias, vilarejos, né, fazer todo um levantamento de onde estavam os palestinos, para que assim que eclodisse qualquer revolta, né, em decorrência à declaração de existência, né, do Estado de Israel, eles pudessem então varrer todas aquelas regiões que eles mapearam. Então parece que já então havia, né, toda uma estratégia militar envolvida, um preparo bélico para isso, para então fazer essa expulsão. E aí uma onda de historiadores israelenses discorda, né, dessa interpretação do Pappé. Porque mesmo que você vá concatenando esses documentos em que mostram um certo preparo militar, bélico, o Pappé faz algumas omissões ou não dá algumas ênfases em relatos dessa história que seriam cruciais para que a gente pudesse pelo menos enxergar as possibilidades interpretativas, né? Então a crítica de muitos é que ele vai, de certa maneira, guiando para uma narrativa que parece única, né? Parece bem amarrada, mas ela tem várias inconsistências. E geralmente a crítica levantada contra o Pappé aqui é a de que a história mais plausível desses relatos é simplesmente que, dada todas as ocorrências, né, de guerras e conflitos, não propriamente guerras, mas conflitos regionais, que já havia na região pré-1948, fazia sentido as autoridades israelenses estarem preparadas para algo da natureza da declaração do Estado de Israel. Ou seja, dado que por questões menores já havia, né, guerras, já havia conflitos, melhor dizendo, né, entre árabes e judeus na região, e aí você pode citar, né, até mesmo Progons, né, como alguns consideram, em 1929, né, uma revolta árabe contra judeus em Hebron e em outras cidades também. Se você considerar toda aquela greve, né, que acabou resultando na morte de muitas pessoas também, de 36 a 39, todos esses incidentes cumulativos, né, até a instauração do Estado de Israel, né, o reconhecimento, né, a sua promulgação em 1948, levariam então as autoridades estarem preparadas realmente, né, para que, caso houvesse uma reação árabe, eles pudessem reagir para defender a sua população. Então, existem muitos historiadores que falam sobre isso. Acho que talvez o mais importante deles, né, que sempre vem à mente a época quando a gente menciona essa dobradinha dos novos historiadores, né, israelenses com o Ilan Pappé, seria o Benny Morris. Aí vocês podem ver vários outros autores que discordam disso, a exemplo, por exemplo, também da Anita Shapira,
você tem acho que é o Efraim Kasher, é um nome judeu um pouco mais difícil de pronunciar, e assim você tem historiadores dessa nova leva que vão se voltando contra a interpretação do papê. Eu ainda quero fazer um vídeo específico, né, uma review da limpeza étnica da Palestina, para vocês entenderem um pouco melhor isso. Mas aqui eu estou fazendo esse longo parênteses, né, para mostrar aqui que essa fala do Gustavo está bem apoiada nessa narrativa que o Papê divulgou, né, que ele lançou no livro dele, que é de que no plano Dalet as autoridades já estavam preparadas para um plano de expulsão e não apenas um plano de reação, né, a possíveis rebeldias ou não aceitação dos árabes, né? Então eu vou parar esse tópico aqui, só quis bater bem aqui com vocês, porque essa fala do Gustavo está bem cravada na história de como conta o Papê, mas existem várias maneiras, várias coisas que não são bem trabalhadas pelo Papê, que precisam ser ditas, pelo menos para que, caso você discorde dessa narrativa do Benny Morris e dos outros historiadores, você saiba quais são as alternativas, né? Você saiba quais são as fontes primárias, sendo que muitos dos documentos que são levantados, né, das fontes usadas também do Papê, parecem suspeitas. Existe todo um debate técnico, né, dentro da historiografia lá da Guerra de Independência que discute isso, tá? Então a questão é muito mais complexa do que estão falando na internet, e eu estou apenas querendo alertá-los disso, para que vocês saibam pelo menos as hipóteses da historiografia, tá bom? Então bora continuar aqui. Agora ele vai falar sobre, uma vez que eles, né, saíram da sua terra em decorrência dessa guerra, e agora, como que a gente lida com a questão dos refugiados, né? Vamos ver o que o Gustavo diz. Eu voltei aqui um pouquinho. É o argumento irrefutável. Por que os refugiados não podem voltar? Por que a população árabe-palestina, que numa situação de conflito fugiu das suas terras e das suas casas, não podem voltar para suas casas, para suas terras? E terminantemente proibido. Tem milhões de palestinos refugiados no mundo inteiro, tá? Só no Líbano, na Jordânia, são milhões em campos de refugiados. Eles não têm sequer cidadania do Líbano ou desses países. São apátridas e vivem em campos de refugiados em situação tão ruim ou até pior do que Gaza. A grande diáspora é a diáspora do povo palestino. Para vocês terem ideia, gente, é tanta gente, eu não vou ficar aqui nem mencionando, vocês podem pesquisar aí no Google se quiser. Mas no Chile, aqui do lado, tem hoje mais de 500 mil de palestinos refugiados. É tão grande o número que tem até time de futebol, que é o palestino, que surgiu e se desenvolveu organizado em torno da população palestina no Chile. Um time até tradicional, que já foi campeão chileno, disputa Libertadores e por aí vai. Tá? Então é muito simples. Podem mostrar a documentação do tanto que for, mostrando que uma parte X da população saiu fugindo do conflito, que a limpeza étnica ela se instaura como? Com a proibição dos refugiados de voltarem. Todos os refugiados palestinos em torno da Palestina e pelo mundo inteiro não podem voltar para suas terras, não podem voltar para suas casas. A situação ela é tão drástica, ela é tão grave, as leis são tão racistas. A Constituição de Israel... Tá, eu vou comentar isso agora, antes que ele avance, né? Porque essa questão dos refugiados é uma questão muito, muito quente, né? Muito difícil de ser abordada e tem muitos detalhes aí. Então, bora lá. Ele fala assim, então um dos argumentos, né, muito claros para ele é o fato de que Israel não permite a volta dos refugiados para o seu território, o que seria um claro sinal de que há um propósito deliberado de limpeza étnica. E muitas das entidades internacionais que eu comentei, né, no meu primeiro vídeo, a exemplo principalmente da Anistia Internacional, que foca bastante nessa questão dos refugiados, fala disso, né? Por que Israel então não deixa os refugiados voltarem? E olha, eu já começo dizendo que vocês sabem aqui no canal que eu valorizo muito o parecer dessas entidades internacionais, apesar de que no meu último vídeo sobre o assunto eu até mostrei por que eu discordo, né, discretamente de algumas das posições deles, mas claro, com muita moderação e entendendo que são entidades importantes, com boa credibilidade, que devem ser levadas em consideração, tá? Esclarecido isso, como que a gente considera então essa questão dos refugiados? Vejam que, se ele está dizendo que existem milhões de refugiados em outros países, né, e que estão em condições piores do que em Israel, piores do que até na faixa de Gaza, isso mostra, primeiro, apenas um comentário en passant aqui, né, para vocês refletirem. A condição em que os povos árabes recebem os seus próprios irmãos árabes.
muçulmanos na maioria dos casos, né? Ou em muitos casos. Então vejam como que eles recebem, né? Eles estão em campos de concentração, não podendo voltar para suas terras há gerações, né? Há muitas gerações, porque desde 47 para cá nasceu muita gente filho de Palestina em outros países, né? E isso mostra um certo desbalanço na análise também, não propriamente do Gustavo, porque ele não entrou no assunto, mas de muitas pessoas que omitem o trato dos países árabes com seus próprios refugiados irmãos árabes, né? Então esse é um detalhe importante que tem que ser mencionado. Mas uma outra coisa, né, que eu acho que tem que ser aqui o foco é o seguinte: existe um tratamento especial com os refugiados palestinos que não acontece com os outros refugiados de forma geral, pelo menos no que diz respeito à consideração das Nações Unidas para com eles. E eu não estou querendo dizer aqui que isso é errado, tá? Não estou dizendo que a ONU está errada ao fazer isso. Mas é algo que tem consequências, né? Que leva a consequências na análise. Porque nos outros lugares, né, quando você vai pensar em refugiados, o filho do refugiado ele não é considerado automaticamente refugiado. Ele pode adquirir, em algumas condições muito específicas, o status de refugiado, mas no caso em que você fala da Palestina, os filhos, né, os herdeiros dos palestinos, direto dos palestinos, eles são considerados imediatamente, né, praticamente automaticamente, refugiados. E isso leva à constatação de que você tem a maior quantidade de refugiados de uma nação do mundo, né? Porque os outros param na primeira geração, ou existe uma geração de refugiados bem mais lenta do que a dos palestinos, que são automaticamente gerados como refugiados, né, no status de refugiados para as Nações Unidas, né? Então, digamos, sei lá, se dizem que foram 700 mil palestinos expulsos da Palestina, é claro que uma boa parte daquela população de 1947, 48 já faleceu, né? A maioria deles já faleceu, né? Que foram expulsos lá, assim, há décadas atrás, quase um século, né? Se a gente pensar que faltam mais ou menos uns 20 e poucos anos para o aniversário da independência de Israel. Então, já passaram-se 3, 4 gerações e esses refugiados, de fato, aumentam de tamanho, né? Aumentam de número, né? De uma maneira muito maior do que os outros refugiados. E eu entendo que a ONU faça isso, porque a ONU considera, né, a questão de Israel-Palestina como um caso à parte das outras situações do mundo, porque ainda está em conflito, ainda está em vias de resolução. Existe toda uma questão também diplomática, né, para mostrar para Israel a necessidade, né, de um retorno para aquelas terras. Mas não é como, aqui é que eu quero alertar vocês, não é como se isso fosse um problema simples, não, pode voltar que não tem problema nenhum, toda a situação humanitária vai estar resolvida e a justiça terá sido feita. Não, aí eu quero que vocês pensem comigo aqui. Se o Gustavo está dizendo então que existem esses milhões de palestinos espalhados por todo o mundo, imagine um êxodo dessas gerações, de 3, 4 gerações, que são descendentes de pessoas expulsas após ter havido uma guerra contra Israel, toda essa população que cresceu não com amor a Israel, não com tolerância a Israel também. Eu sei que Israel em muitos casos é intolerante sim, vocês viram o que eu falei sobre isso no meu primeiro vídeo, né? Mas pensem em toda essa população que cresceu nessa história, nesse conflito entre Israel e Palestina, voltando e com certeza que numericamente falando, tornando o Estado de Israel mais concentrado demograficamente como palestino-árabe do que como judeu, ou seja, haveria mais palestinos do que judeus dentro do território. Se todo mundo voltasse a imagina o que aconteceria. Será que a reação, será que a crise humanitária seria menos pior? Será que a gente conseguiria dizer assim, não, vai ser o melhor para todo mundo, não vai parar de ter conflito, vai todo mundo voltar para casa, vai se reencontrar, o povo judeu vai receber de braços abertos, o povo palestino vai voltar querendo abraçar e beijar todo mundo? Não, né, gente? É óbvio que não, né? Então, assim, isso tem que ser muito bem pensado. E quando Israel debate esses assuntos nas conferências internacionais, o argumento sempre é esse, né? O Estado de Israel foi pensado para ser um Estado... Aqui, acho que eles não escondem isso. O Estado de Israel foi pensado para ser um Estado étnico, tá? Mas eu vou já falar sobre isso que o Gustavo vai já mencionar. Mas guarda essa informação aí, né? Eu acho que é claro, né, que existe aqui uma questão de que deve haver, né, uma concentração maior de judeus segundo o entendimento israelense. Então até
as personalidades públicas, né, os diplomatas quando vão falar, falam isso sem problema nenhum, de que de fato a questão aqui é que haveria uma população dentro de Israel com esse retorno maior do que a judia. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Não estou dizendo o seguinte, então nesse caso aí, Israel foi responsável por isso mesmo, agora tinha que engolir, né, isso daí que iria acontecer. Eu quero só pensar com vocês, a crise humanitária seria resolvida assim? Se todo mundo voltasse a uma? Não. Então as propostas que Israel já lançou, a exemplo lá de 2002, era de que esse tipo de proposta já foi reformulada e já passou na boca de vários líderes de Israel, inclusive de primeiros ministros, que é de que vamos fazer algo por etapas, né? Vamos negociar esse retorno. Porque assim, lá em 2002, por que eu falei de 2002? As nações árabes ofereceram para Israel um acordo de paz que, ao meu ver, Israel aqui realmente vacilou bastante em não ter aceitado, ou pelo menos não ter utilizado como uma prerrogativa para negociação. Em 2002 eles estavam muito mais, pelo menos formalmente falando, né, ou diplomaticamente falando, mesmo que fosse pelo menos só da boca para fora, eles tinham uma declaração oficial, né, que não ocorria há muito tempo, de que as nações árabes estavam dispostas a reconhecer o Estado de Israel, pedindo que eles reconhecessem as fronteiras estabelecidas ali, né, pré-1967, né, que aceitasse as resoluções da ONU pertinentes a isso. E eu acredito que Israel estaria de acordo com quase tudo naquele momento, mas o problema foi que a última reivindicação, e essa com certeza era a mais, pelo menos eu acho que deveria ser a mais problemática, uma das mais problemáticas, era que eles aceitassem a resolução 191 da ONU, das Nações Unidas, né, que dizia propriamente que Israel deveria aceitar os refugiados, né, da Palestina de maneira indeterminada e indistinta. E esse é o problema, né? Porque você trazer todo mundo junto é uma solução, mas que não gera uma solução, entendeu? Esse é o ponto. É uma proposta, mas tinha que ser melhor negociado. Então, assim, o ponto eu estou apenas tentando fazer com que vocês vejam os lados dessa discussão aqui, tá? Não é simplesmente dizer, traz todo mundo de volta que acabou o problema. Não. Tá? Agora, Israel, para mim, errou. Ele deveria ter aceitado aquela proposta árabe, né, e tentado negociar um pouco melhor. Né? Então, estava ali recém-terminado ali o prazo de Oslo, né? Vamos tentar em 5 anos restabelecer, né, os estados. Estava ali pertinho e eles já tinham aceitado, então, bastante coisa, né, que hoje não aceitam. Para mim, Israel perdeu um pouco o time da coisa, né? Mas, enfim, eu sei que o problema realmente era essa questão da resolução 191. Pelo menos o principal problema. Tá bom? Então, só para vocês entenderem essa questão dos refugiados, né? Que é uma questão complexa. Existe toda uma parte da ONU, né? Que é dedicada só para os refugiados da Palestina, né? E, inclusive, muitos judeus, inclusive o André Last, né? Fala bastante, existe a ONU decidiu fazer uma organização, né, uma agência, né, específica para os refugiados palestinos, e às vezes eu sinto um pouco no tom dele, ele até é meio crítico, né, dizendo que está tratando de forma especial, né, que não precisava de tudo isso, né. Nem sei se é essa a opinião dele, mas às vezes eu já cheguei a essa conclusão pelo raciocínio que ele foi elencando algumas vezes, né, do André Last. Sendo que é natural que fosse assim, de certa maneira, porque é uma situação muito única. Né? É uma questão muito complexa, a mais complexa talvez do mundo a ser resolvida dentro do assunto dos refugiados. Né? Então você tem a ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e você tem uma agência específica das Nações Unidas, né? Uma agência das Nações Unidas para refugiados palestinos. Né? São dois órgãos distintos, digamos assim, duas entidades das Nações Unidas distintas, mas não é de todo injustificável que seja assim, porque a questão dos refugiados é muito complexa. Tá bom? Queria apenas deixar aqui essa explicação para vocês não ficarem tão perdidos aqui nessa história. Ela, né, faz todo aquele teatro falando que todos os cidadãos de lá não podem ser discriminados em função de raça, de credo, etc, etc, etc. Né? Só que a população, ela ocupa militarmente Jerusalém Oriental, inclusive a maioria do mundo não reconhece, a população palestina em Jerusalém Oriental tem espécie de um visto de permanência no país, não tem sequer cidadania, a sua enorme maioria, tá? E para você ter uma ideia, eles não podem sair do país, porque se eles saírem do país, eles não podem mais voltar, em nenhuma situação.
Eles não podem ampliar a sua casa. Os dois territórios que foram definidos como territórios palestinos, né, na criação arbitrária e artificial do Estado de Israel lá atrás, Cisjordânia e Gaza, a Cisjordânia 60% é controlada por Israel. Eu quero só falar, ele está falando agora aqui, mostrando, né, que a condição distinta dos cidadãos palestinos e dos cidadãos israelenses dentro de Israel, nas regiões ocupadas, mas só para deixar claro, aqui a informação dele não está de todo precisa, tá? Um palestino que esteja em Jerusalém Oriental e tem esse visto que ele fala, né, que é na verdade um status que eles chamam de residente permanente, esse é o nome que eles dão, um status de residente permanente, ele pode sair. Ele pode sair. É claro que, a depender de quanto tempo ele vai passar fora, se ele for passar muitos anos fora e não tiver condições de provar, né, que é uma condição importante, que é o que eles chamam de centro de vida em Jerusalém, ele pode sim perder essa condição de residente permanente. Porque o que acontece? Essa região que não era, né, que não era para ser, digamos assim, de Israel, né, que está em tese ocupada por Israel, ela funcionaria como se você estivesse tratando com estrangeiros, né? E Israel oferece a sua cidadania para eles. Muitos sequer fazem a aplicação, sequer reivindicam a cidadania, apesar de ela ser estendida para que eles tentem, né, fazer, né, enfim, todas essas comprovações. Mas eles lá, mesmo sem essa cidadania plena israelense, eles têm direito a serem residentes permanentes, sendo amparados por diversas leis, etc. e tal. E eles podem sair. Tanto que isso é algo que é dito até mesmo por aquele parecer crítico da Human Rights Watch, que eu cito no meu vídeo anterior. Não mostro esse texto no vídeo anterior porque não era o assunto do momento. Mas se vocês lerem lá, eles falam, não, eles podem sair e talvez seja revogado a residência permanente deles, porque eles não vão ter condições de comprovar que Jerusalém é o centro de vida deles, né? Ou seja, que eles são residentes moradores de lá. Né? Então, como Jerusalém, ou Israel tem essa preocupação, né, principalmente numa cidade, a cidade mais disputada do mundo, que é Jerusalém, né, por questões de segurança, por questões de burocracia, enfim, como se você fosse um cidadão brasileiro e passasse décadas fora, né, será que você ainda teria, né, todas as prerrogativas de um brasileiro com o passar do tempo, se estabelecendo em outro local, né, vivendo em outro local, enfim, né, como que ficaria lá? Eles pensam que se você passa muito tempo e não tem essas condições, por leis, né, de reivindicar ou de provar que Jerusalém é o centro da sua vida, então você pode ter o seu visto, esse visto, né, que é o status revogado, sim. Então, assim, fiz só uma analogia aqui, tá? Nem uma analogia perfeita com o Estado assim, brasileiro, né, da República aqui do Brasil, mas é uma condição para vocês entenderem por que Israel age dessa maneira, tá? E não é de todo correto dizer que eles não podem sair. Isso, falando sobre os palestinos vivendo em Jerusalém Oriental, não é assim. Tá bom? Vamos voltar aqui um pouquinho do que ele estava dizendo? Definidos como territórios palestinos, né, na criação arbitrária e artificial do Estado de Israel lá. Tá, e agora que ele comentou isso aqui, só uma coisa, né? Criação arbitrária do Estado de Israel. Gente, é tão arbitrário a criação do Estado de Israel quanto você dizer que haveria ali um Estado palestino. Porque, assim, e eu sei que aqui os críticos de esquerda talvez fiquem chateados comigo, mas se você entender que um Estado, né, conforme a gente fala nas ciências políticas, nas relações internacionais, é uma unidade institucional que centraliza poder jurídico, né, dá unidade jurídica, né, com o poder de coerção unificado, né, se você pensa que isso é um núcleo de um Estado, não havia isso na Palestina antes de 1947. Não havia isso por parte dos palestinos. Tá? Depois da queda do Império Turco Otomano e a ocupação da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha ali, não havia uma entidade palestina, né, unificada, independente, que fizesse uma coesão jurídica, né, legislativo-jurídica na região, fazendo a lei valer por causa de um poder de coerção também unificado. Isso não havia. Tá? Isso não havia definitivamente na região. Então, dizer que o Estado de Israel, o Estado, aqui eu estou falando de Estado, tá? Não da existência deles lá, mas o Estado de Israel é uma criação artificial, é também, obviamente, concluir que a criação da Palestina também seria uma criação artificial nesse sentido, né? Apenas para vocês entenderem, judeus, nunca deixou de haver judeus na região e nunca deixou de haver palestinos na região. Tá? Muita gente vai dizer que os judeus eram palestinos, mas isso é uma outra história que a gente tem que levar em consideração. Mas só para vocês entenderem que esse negócio de era uma criação artificial, muitos estados foram... O que seria o artificial aqui? Né?
Se você entende que muitos estados foram fundados também com o fluxo de várias pessoas para regiões distintas e se movendo no mundo, né? Então, vamos pensar com calma as coisas aqui, tá? Vamos ver como a gente realmente caracteriza cada movimento e cada tipologia jurídica aqui está dentro dos tipos de estado, tá bom? Dentro do que configura um estado, tá bom? Bora lá. Atrás, Cisjordânia e Gaza, a Cisjordânia 60% é controlada por Israel e você tem enclaves, literalmente, que são os territórios palestinos, separados por territórios controlados de Israel, que eles não podem nem movimentar de um lugar ao outro. Vocês estão entendendo o que é a situação? E em Gaza, mais da metade da população de Gaza é feita por pessoas de menos de 18 anos, tá? Porque as pessoas mais velhas todas morreram. Então, só para a gente entender o que é a situação, tá? Então, sim, é limpeza étnica, sim. O Estado de Israel é um Estado étnico, um Estado racista. Depois de terem sofrido opressão racial dos nazistas, vão fazer opressão com os palestinos. Ainda que a teoria sionista, o objetivo deles não seja exterminar fisicamente os palestinos do mundo inteiro, mas só tirá-los fora do território que eles consideram sendo, por direito histórico, o território de Israel, tá? Segunda questão. Tá, agora ele finalizou com uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês, e eu confesso que para não ser aqui leviano, a gente precisaria discutir sobre isso por um período bem mais extenso, mas só resumindo aqui, ele falava assim, olha, Jerusalém é um estado étnico, né? E antes ele havia falado, vejam que é um estado étnico e tal. Então assim, eu vou ser bem sincero para vocês aqui, na minha opinião, tá? Eu vou dizer o que é a minha opinião e eu vou dizer o que a minha opinião não é, tá? Vou dizer o que ela é e o que ela não é. Eu não vejo um problema em absoluto de você dizer que é moralmente aceitável um estado étnico. Um estado étnico. O que isso não quer dizer? Isso não quer dizer que um estado étnico tem autorização de discriminar pessoas que não são da etnia, né, para a qual foi pensado esse estado étnico. Tá? Então, deixa eu tentar desenvolver essa ideia com vocês. Não vejo nenhum problema, absolutamente nenhum problema, em você pensar em um estado que é voltado para a habitação segura de uma etnia, né? Para ser o lar, para ser o local que, por excelência, possa funcionar como um lar de pessoas de uma etnia. De uma religião conjunta, conquanto você resguarde liberdade de consciência, né? Como falei, não haja perseguição de outras etnias. Então, o estado étnico em si, para mim, não é um problema, né? Você dizer existe um estado étnico, tá? Um estado fundado, pensado para uma etnia, né? Para resguardar essa etnia, que no caso da judaica, foi a que sofreu na Europa tudo aquilo que vocês sabem da Segunda Guerra Mundial e que tinha um sentimento legítimo de que foram perseguidos em outros países. E que toda a sua ancestralidade, toda a sua história, principalmente religiosa, está em um lugar que pode funcionar como um lar para eles. Tá? Ou seja, eu sei que aqui vão disputar a ideia de que não era deles, mas vamos chegar lá ainda. Tá? Vamos chegar lá ainda, esse não é o ponto. Acho que outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Mas estou apenas dizendo que não há um problema étnico em si, assim como, se você for pegar a maioria desses países árabes, eles são estados étnicos. Você vai dizer para mim que a Arábia Saudita não é, por exemplo, a Arábia Saudita não é um país árabe, não é um país étnico, pensado e projetado, vivido para árabes. É só você pegar a Constituição da Arábia Saudita, né? Primeiro artigo, né? Lá que o Estado é fundado sobre a base do livro de Deus e da Suná e do profeta, né? Do livro do profeta. Então, vai dizer que eles não estão dizendo ali, naquela declaração, que eles são um Estado étnico, que o árabe tem que ser a língua oficial, que as famílias têm que ser pensadas dentro da criação do Islã, que os funcionários, né, do Estado têm de ser ligados ao Islã, né? Será que assim, não é óbvio que é um Estado pensado, vivido, né, projetado para uma vida árabe muçulmana? É claro que é, né? Claro que é. E em si mesmo, novamente, conquanto não haja problemas de ordem dos direitos humanos, discriminação, etc e tal, eu não vejo problema em você ter um país pensado assim.
Assim como eu não veria problema se eventualmente, né, na materialidade da história depois se apresentasse, né, o fato de que, sei lá, algumas fosse o caso, sei lá, da história do Brasil ter sido diferente e os indígenas terem constituído um estado étnico. Tá? Não veria problema de haver um estado étnico. Claro, poderia haver, né, toda os trâmites para que você pudesse entrar no estado, se nacionalizar lá dentro, pudesse adquirir a cidadania, né? Não veria problema nenhum se isso acontecesse, tá? Claro, dentro de tudo que eu estou falando, de todas as qualificações que eu estou dando. Então, o Estado de Israel ser um Estado étnico, voltado para os judeus, pensando que deve ser um lugar para salvaguardar essa etnia tão perseguida, não tem problema nenhum. Não existe problema nenhum. Eu não vejo problema. Você vê algum problema nisso? Problema, pega aí o direito natural e me prove filosoficamente, segundo o direito natural, que isso seria um problema. Eu não vejo. Não existe um problema, tá, para isso. Então, assim, o Estado de Israel fazer, então, medidas que promovam a existência de judeus em seu próprio Estado, em si mesmo não é problema nenhum. É isso que, de fato, eles teriam de fazer, segundo a própria Declaração de Balfour. Na Declaração de Balfour, tudo aquilo que está lá nos primeiros artigos da Constituição de Israel, dizendo que é para ser um lado judeu, dos judeus, é o que já estava preambulado na Declaração de Balfour, para ser um Estado, para um lar seguro para os judeus. Isso está explícito na Declaração de Balfour. Então não vejo problema, sabe, com isso. Agora, e aí vamos entrar nos problemas. Israel, dentro dessa proposta de Estado étnico, né, privilegiando, né, a migração de judeus para dentro do seu território, né, fazendo com que esse lá seja realmente um lugar, sei lá, que proteja os judeus, né, que seja um lar seguro para eles, né, está, ao mesmo tempo, cumprindo todos os requisitos dos direitos humanos? Não, aí vocês podem ver meu vídeo anterior, em que eu mostro as minhas críticas a Israel. Mas a existência de Israel como Estado étnico em si mesmo não é um problema. Tá? Isso não é um problema. Isso que eu quero deixar aqui bem claro para vocês. Isso não é um problema. E aqui, muita coisa que ele vai dizer, gente, vocês têm que parar para estudar. Tá? Pega a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, o relatório do Michael Link, para ver quais são os erros, tá? Quais são os problemas, onde que Israel deveria melhorar e coisa assim. Bora continuar, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ai, pessoal, olha só o que aconteceu aqui. Durante a gravação deste vídeo, a bateria do meu notebook decidiu acabar. E aí eu fui forçado a finalizar ali onde eu estava mesmo. Mas pelo menos deu para ver que eu já tinha bastante coisa gravada, não perdi o material, e aí eu vou aproveitar então para fazer uma divisão. Deixarei este vídeo aqui como parte 1 e farei uma parte 2, talvez até uma parte 3, comentando aí este vídeo aqui do Gustavo Machado a respeito de Israel e Palestina. Mas eu gostaria de fazer uma pequena observação para vocês não terem uma impressão precipitada de que eu defendi algo que eu não defendo na verdade, tá? Eu não defendo que Israel tenha legitimidade apenas porque, ou porque mesmo, né, usando apenas esse motivo, porque eles têm ancestralidade na região. Não acho que esse é o caso. O que eu estou defendendo é que eu não vejo problemas de eles terem um Estado étnico que convém estar no local de onde para onde toda a sua religiosidade converge. Tá? Estou apenas dizendo isso. Se tiver os motivos corretos, né, as condições necessárias para a legitimidade de um Estado, e a gente pode falar sobre isso, quais são, né, essas condições em um outro vídeo, se isso estiver totalmente preenchido de maneira adequada, não vejo problema nenhum e convém de ser ali, né? É propício ser ali por causa dessas condições circunstanciais, né? Condições, como eu posso dizer, contingentes, né? De ter ali o seu foco religioso. Mas não é por causa de uma ancestralidade de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés está lá, que eu acho que a terra é deles, tá? Esse nunca foi nem nunca será o meu argumento. Mas tem uma certa conveniência, né? É conveniente ser lá por causa desse histórico cultural religioso. Mas o argumento para a legitimidade do Estado não é esse. Tá bom? A conveniência não justifica ali a existência do Estado de Israel. Tá bom? Estou dizendo que é conveniente, mas existem outros motivos e a gente pode explorar isso em outros vídeos. Tá? Vou continuar falando sobre esses assuntos no próximo vídeo, então deixo aí também meus comentários finais se você
Gostou do vídeo, não deixe de curtir, de comentar o que achou, de recomendar para amigos, né, compartilhando, se inscrevendo no canal e, claro, considerando tornar-se aluno do curso A Formação da Opinião, que é um curso que explora todos esses assuntos, né, como você pode ter opinião sobre esses fatos até do dia a dia, de uma forma lógica, com um olhar metafísico, em muitos casos, né, a gente tem aulas sobre isso, para que você tenha uma opinião consistente e que possa ser aplicada a diversos assuntos, tá bom? Fica aí o convite e é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.